Meu nome é Raimundo Ferreira Ribeiro, viu? Eu nasci em Ponta de Pedra, Ilha do Marajó, município de Belém do Pará, e sou brasileiro. Estou aqui numa missão porque eu pratiquei a moral de Jesus. Antes de iniciar nosso trabalho, eu vou passar uma mensagem para todas as almas e para todos os espíritos que estão encarnados nessas almas, e para todos os espíritos que estão desencarnados. A mensagem da luz divina, do poder divino e da fé divina. Esta mensagem vai para todas as almas, para todos os espíritos que estão encarnados nessas almas e os espíritos desencarnados aqui no planeta Terra. Porque a alma só tem aqui, só existe aqui no planeta Terra. Fora do planeta Terra não existe alma nenhuma. A alma somos nós. E os espíritos que vieram encarnar em nós para que pudessem se preparar para poder seguir o seu caminho do futuro. Mas quanto isso, a verdade nunca foi divulgada aqui no planeta Terra, porque as autoridades que desceram aqui para divulgar, para preparar o ser humano, para preparar a alma que somos nós, e os espíritos não puderam fazer nada porque foram mal recebidos. Então eu pratiquei a moral de Jesus em 91, e recebi esta moral de Jesus em 2005. Esta moral foi para quê? Foi para mim poder e saber receber tudo o que foi o poder divino. E o poder divino e a fé divina, e a luz divina e o poder divino. Viu? Para que eu pudesse explicar, pudesse divulgar para todo ser humano. Ser humano é pedido. Quem tem a vida é o espírito e a alma. Mas a gente tem aqui considerado como ser humano. Nós temos três classes: ser humano, seres humanos e seres desumanos. E esta mensagem vai para todos vocês aqui. Então eu fui chamado ao paraíso divino para receber todas essas explicações pelas 6 autoridades divinas. Quem são essas 6 autoridades divinas? Primeiro, a autoridade é Abrão. Segunda autoridade é Celeste. Primeiro encontro de Abrão e Celeste no reino divino. Quando eles se encontraram os dois lá no reino divino, Abrão e Celeste, Deus veio no braço deles dois. Aí foi concedido a família divina, porque só dois não pode ser uma família. Só pode ser uma família quando vem de 3. Então foi concedido a família divina no reino divino. Foi como começou. Aí eles estão os 3 lá, já Abrão, Celeste e Deus, que veio no braço de dois. Aí apareceu Elias, aí já passou a ser 4. Aí depois apareceu João Batista, já passou a ser 5. E pelo último que apareceu foi Jesus, passou a ser 6 autoridades. Essas 6 autoridades foram ter o quê? Ser família? Não, família foi só Abrão, Celeste e Deus que veio no braço deles dois. Aí essas 6 autoridades foram ter união e paz. Com essa união e paz eles foram fazer as criações. A primeira criação foi o universo. A segunda criação foi o espaço. A terceira criação foi os espíritos. Foi criado 6 bilhões de espíritos nessa mesma criação. Foi rápido. Essas 6 bilhões de espíritos foi criado. Então nós vivíamos muito bem no reino divino. Tudo era uma união muito bonita. Foi quando apareceu 3 espíritos de baixo escalão e começaram a invejar a administração que as autoridades tinham conosco. Era uma vida muito tranquila, era uma união, era uma paz, tudo na santa paz divina. Esses 3 espíritos começaram a invejar, começaram a criar problema para querer administrar. Aí foram se juntando, os 3. O primeiro nome desse espírito, o primeiro nome era Lucifer, lá no reino divino. O segundo nome do segundo era Supriano, e o terceiro nome do outro era Enxu, lá no reino divino. Esses 3 espíritos se juntaram e começaram a conquistar os espíritos menores para passar para o lado deles. Quando eles viram que já tinha maioria, já do lado deles, eles se prepararam para fazer uma rebelião. O que é rebelião? Foi para atacar as autoridades divinas, para expulsar as autoridades divinas do reino divino, para eles pudessem ficar no próprio lugar das 6 autoridades divinas. Quando as 6 autoridades divinas perceberam que eles estavam com essa intenção que já iam atacar
as autoridades divinas, as autoridades anestesiaram imediatamente esses espíritos. E essa parte que estava, a maioria que estava do lado dele, foi tudo anestesiado. E nós que não estávamos, né, nesses problemas de confusão, nós descemos dormindo. Aí imediatamente eles criaram o mundo dos espíritos e arriaram. Essa parte da violência foi descido anestesiada. E a nossa parte, que ninguém tratamos de violência, nós descemos dormindo para o mundo do espírito. Não ficou um espírito no reino divino. Devemos tudo expulso para o mundo dos espíritos. Quando chegou no mundo dos espíritos, esses espíritos que estavam preparados à rebelião, quando esses espíritos retornaram à consciência, foram se preparar para fazer a segunda rebelião. Eles procuraram o caminho, eles não sabiam do nome, botaram como céu. Eles procuraram o caminho do céu, nunca mais encontraram o caminho do céu. Aí ficamos no mundo dos espíritos. Aí esses espíritos que queriam coisa boa, aí não se entendiam com os espíritos menores. Aí era aquela confusão de nada, era isso, aquilo, eles queriam coisa boa. Aí foi quando as autoridades divinas geraram o planeta K. E arriaram esses espíritos ignorantes, ferozes, estúpidos, o mundo o planeta K. Aí esses espíritos passaram 1000 anos no planeta K. Viu? E esses 3 espíritos desceram para o planeta K, foram presos. As autoridades mandaram acorrentar eles tudinho, os 3 espíritos. Esses 3 espíritos ficaram no planeta K, os que estavam do lado deles, tudinho no planeta K. E nós ficamos no mundo dos espíritos. Viu? Eu fui o espírito, o meu espírito foi o único espírito que chorou na hora da expulsão de lá do reino divino. E foi por isso que eu fui chamado ao paraíso divino para receber este poder e este saber, para estar aqui, para divulgar e explicar para todo ser humano aqui do planeta Terra, todas as almas, todos os espíritos, para coisa. Aí eles foram fazer, as autoridades geraram as almas dos animais provisoriamente para esses espíritos ficarem lá no mundo, no planeta K. Essas almas que foram geradas nesse tempo eram umas almas provisórias. Então era só bicho grande, porque o planeta K é todo o tempo efervescente aqui. Então os elefantes eram de 6 metros de altura, 6 metros de comprimento. Os dinossauros que hoje não existem aqui no planeta Terra. Isso foi só as almas dos dinossauros provisoriamente naquele tempo. Tinham de 15 a 25 metros. Então, foi por isso que esses espíritos ficaram 1000 anos no planeta K para quebrar a rebelião, para se maneirarem a sua rudimento e suas ferocidades. E aí as autoridades foram criar os 3 corpos celestes. E os 3 corpos celestes? Os 3 corpos celestes, a primeira criação foi do Sol, segunda criação foi da Lua, terceira criação foi criada, 6 bilhões de estrelas foi criado. Aí foram fazer a terceira criação. A primeira criação foi do fogo, segunda criação foi da água e a terceira criação foi do vento. Foi 6 bilhões de quilômetros de vento que foi criado. Quanto o planeta K foi gerado. E o mundo dos espíritos também foi criado. E o mundo, porque os espíritos têm 2 mundos. Tem o mundo superior e o mundo inferior. O mundo inferior é onde nós temos. É onde nós viemos para se encarnar aqui nessas almas. E aí eles foram. Essas autoridades foram dividir. Deixaram os espíritos menores, separaram os espíritos melhores, que se chama o espírito superior, já está bem preparado. Botaram no mundo superior e eles ficaram, as autoridades ficaram no paraíso divino. Aí criaram o paraíso divino, que é o universo, e ficaram no paraíso divino. As autoridades, pronto, ficaram sossegados lá no paraíso divino. Então, meus irmãos, nós temos 3 paraísos, viu? Nós temos 2 no mundo, nós temos 3 corpos celestes, os 3 fenômenos são do universo, não são da natureza. Depois eu vou explicar o que é da natureza. Então esses 3 e foram dividir, para que tudo o ser humano aqui no planeta Terra poderá saber da verdade, poderá saber do caminho da verdade. Eu estou aqui para explicar porque eu fui a receber essas autorizações.
Meu espírito e a minha alma são os porta-voz divinos. Eu estou aqui como um porta-voz divino. Eu fui a receber essa ordem lá das 6 autoridades divinas, para que eu pudesse chegar aqui no planeta Terra e explicar de tudo que for de bom que eu recebi lá das 6 autoridades divinas. Eu tenho que passar aqui para todos meus irmãos. Quem são meus irmãos? São as almas e os espíritos que estão encarnados. Depois eu vou explicar tudinho quando passar para o planeta Terra. Bom, aí essas autoridades foram ficar. Aí geraram o planeta Terra. Aí geraram a vegetação, geraram os animais. A vegetação já estava tudo florizado e os animais já estavam bem. Aí foram gerar as almas dos animais, já foi as almas próprias. E essas almas que foram geradas no planeta Cá, para esses espíritos ficarem no planeta Cá, porque essas almas que foram geradas no planeta Cá, elas não tinham vida, elas ficaram gerando a vida do espírito, né? Elas ficavam caminhando, mas pela vida do espírito, porque no planeta Cá não se podia ter alimentação nenhuma, porque era só aquilo efervescente. E então os espíritos ficaram com a vida deles ali, dominando, manobrando com as almas provisórias. Agora as almas que foram geradas aqui no planeta Terra, essa sim já foi dado a vida própria. As autoridades já deram a vida própria para essas almas. Agora essas almas não têm espírito, né? As almas dos animais, viu? E aí, quando já estava tudo já mais florizado, o planeta Terra, os animais já estavam bem avançados, já estavam bem reproduzidos, foi que eles foram gerar as almas do ser humano, que somos nós. Essas almas foram geradas no planeta Terra para quê? Foi para o espírito se encarnar nessas almas, para que esse espírito viesse se preparar, viesse se esclarecer, se purificar e a alma passasse a se santificar, que era para poder se preparar, viu? Aí vieram todo tempo, aí as almas vinham, os espíritos vinham, as almas vinham também, vinham nascendo, e os espíritos vinham recebendo as almas, e as almas iam recebendo os espíritos para se encarnar. E tudo bem. Os 3 espíritos rebeldes estavam presos lá no planeta Cá, no mundo dos acondenados. Esse planeta Cá foi planeta, mas passou também a ser o mundo dos acondenados. A prisão perpétua desses 3 espíritos. Esses 3 espíritos estavam lá, e todo espírito vinha, se encarnavam nas almas, era aquela união, era aquela coisa, tudo eles sabiam. Vinha a mensagem dos espíritos superiores para os espíritos inferiores aqui no planeta Terra, e era uma comunicação boa. Então viveu tudo em paz aqui no planeta Terra. Foi quando já estavam 1000 anos esses 3 espíritos lá presos, acorrentados lá, o Lucifer, Sopriano e o Enxu. Aí foi quando as autoridades autorizaram a Santa Teresa para descer no mundo dos acondenados, para liberar esses 3 espíritos. Quem está 1000 anos acorrentado poderia já estar melhor, né? Mas como a ignorância é uma coisa que o camarada aprende, a planta no ser humano próprio, como nos espíritos, e nunca se acaba. A alma se acaba, porque quando a alma morre, aquela ignorância, aquela planta daquela ignorância se acaba. Mas é uma planta que nunca se acaba no ser humano, como no espírito. Então a Santa Teresa foi liberada, foi autorizada para liberar esses 3 espíritos que estavam acorrentados. Cada um tinha 7 correntes. Aos pés e mãos deles lá, estavam lá. E aí a Santa Teresa desceu lá no mundo dos acondenados, que é o planeta Cá, com 2 vielas na mão. Ela desceu muito com medo, mas ela estava autorizada pelas 6 autoridades divinas. Ela desceu lá com 2 vielas na mão para liberar esses 3 espíritos. As paredes do mundo dos acondenados é cheio de fio de navalha, o teto é cheio de ponta de punhal e o piso é cheio de lago de sangue, lá no mundo dos acondenados. É para lá que vai o sangue de todas essas almas que é derramado. É para lá que vai esses espíritos condenados, e vai ser condenado, vão para lá, para o mundo dos acondenados. É lá que ficam presos para sempre. A Santa Teresa desceu lá com muito grito para todo lado, era gemido, era berro para todo lado dos espíritos lá, os acondenados. Aí a Santa Teresa liberou esses 3 espíritos. Esses 3 espíritos vieram, foram liberados.
esses 3 espíritos puros se encarnaram na mesma data. Viu? Assim que eles foram liberados, eles vieram para se encarnar aqui no planeta Terra. Aí foi que um se encarnou. O Lucifer, lá no reino divino, quando ele chegou aqui no planeta Terra para se encarnar, o nome dele já não era mais Lucifer, já era Santa Ana aqui no planeta Terra. Esse Lucifer se encarnou num rei, numa arma de um rei. Esse rei era chamado Rei Ébse, né? E o Supriano, que era lá no reino divino, era Supriano, e esse aqui continua aqui no planeta Terra Supriano. Esse espírito Supriano se encarnou no rei Abel. E esse espírito lá, que é o maligno, o Enxu, lá no reino divino, ele se encarnou no rei Herônio, aqui no planeta Terra. Então, os 3 espíritos rebeldes se encarnaram em 3 reis aqui na arma de 3 reis. E aí esse espírito que se chama Enxu lá no reino divino, aqui no planeta Terra já passa a ser tranca-rua. Tranca-rua é o pior espírito que tem. Se apodera daquela fraqueza naquelas horas de silêncio. A hora que está tudo silêncio, que não tem ninguém para socorrer aquelas vítimas, ele se apodera. Esse está de tranca-rua. E era o Enxu no reino divino. Então esses espíritos foram se encarnar nesses 3, no rei Abel, no rei Ébse e no rei Herônio. Bom, o rei Abel foi o rei da construtora, e o rei Ébse foi a parte dos frades, tratava o negócio de religião. Esse rei Abel e Ébse tratava o negócio de religião. E esse rei Herônio, ele era paruara. Paruara pior, é um tipo de gente muito agressiva, muito rebelde. E esse rei Herônio se encarnou nesse rei paruara. E o rei Abel se encarnou no rei, esse rei se chamava Cabano. Então nós temos três classes no começo da geração. Essas 3 classes eram as que mandavam, eram as que comandavam tudo. Principalmente os 3 reis da Roma. Eles foram de Roma, eles foram nascidos em Roma. E eram os 3 reis. A força maior da Roma era esses 3 reis. Esse rei Herônio, quando ele sabia da notícia que esse judeu tinha um ouro, ele mandava os piratas atacar e matar os judeus, tudo para tirar o ouro para trazer para Roma. Porque a vida desse rei Herônio era só para isso, tirar o que os outros tinham. Então o judeu era o rei do ouro. Quando ele sabia, o rei Herônio sabia que, olha, tal judeu tem tanto isso de ouro, ele mandava matar. E o rei Abel era negócio de construção, era o maior construtor de dentro de Roma. E o rei Ébse era negócio de catolicismo, né? Negócio de religião. Foi quando as autoridades desceram aqui no planeta Terra para vir preparar o ser humano, porque já estava há muito tempo aí foram as 3 autoridades desceram para vir preparar o ser humano. Primeiro quem desceu foi Elias. Elias desceu dia 21 de abril, a contagem estava em começo. Dia 21 de abril, a contagem estava em 55 anos de começo. Elias desceu para trazer a luz divina e concedeu uma família, porque lá no reino divino ele não teve família. Aí Elias veio trazer a luz divina, era para explicar como era para a pessoa começar a se preparar. Aí chegou, Elias desceu, dia 21 de abril, de 55 anos. Tá. Elias vinha para passar 30 anos. Viu? Aí Elias concediu a família, o pai dele, o padrasto dele foi o Leone, e a madrasta dele foi a Maria do Socorro. Ele concedeu essa família porque foi padrasto, porque Elias veio numa bolsa especial. Ele não veio como nós, que vem no evento da nossa mãe, né, que a gente chama. Ele veio numa bolsa especial. Elias passou, quando Elias começou a falar, aí esses 13 reis
já tinha autorizado, porque ele já tinha autorizado aqui o planeta Terra, ele já tinha monopolizado o planeta Terra, que qualquer autoridade que descesse aqui no planeta Terra, que eles tinham a certeza que as autoridades vinham descer aqui no planeta Terra. E a ordem era para matar 2, 3 reis, principalmente desse rei Herônio. O rei Herônio foi que anunciou essa ordem para que os 3 matassem, que alguma autoridade que descesse aqui no planeta Terra era para matar. Porque eles que são os reis do planeta Terra, era o rei do planeta Terra. Eles que mandavam e comandavam, viu? Aí foi isso. Aí Elias desceu, né? Quando desceu já estava essa autorização, essa ordem para matar as autoridades. Elias foi querendo explicar, ninguém queria saber disso. Aí foi quando cismaram que Elias era uma autoridade divina. Aí foi quando tiveram a confirmação que ele era uma autoridade divina mesmo, aí executaram Elias. Elias foi executado dia 21 de abril, a contagem estava em 82 anos já. Aí Elias subiu, mas a luz divina ficou aqui no planeta Terra, sem que o ser humano soubesse o que significado era essa luz divina. Aí Elias subiu, João Batista desceu. Aí Elias passou a bolsa dele para João Batista. João Batista desceu dia 22 de março. A contagem estava em 82 anos. João Batista permaneceu 30 anos aqui no planeta Terra. Por que ele permaneceu 30 anos? Porque ele foi quando ele começou a fazer os trabalhos dele, ninguém dava crédito para ele, mas ele também não ligou para isso. Viu? Aí foi, ninguém, quando ele dizia, olha, a vaca de fulano vai morrer, a vaca de rei fulano vai morrer tudinho, a vaca magra de rei vai ficar. E vai dar uma peste de cafanhoto, vai dar uma peste de bicho, de animal, porco, suíno, aí vai dar uma grande fome em tal dia. Ninguém acreditava nisso aí. Até que apareceu uma mulher querendo, ela cismou que ele era uma autoridade, João Batista, né? Essa mulher começou a se insinuar para ele que ele pudesse transar com ela para ele passar os poderes para ela, viu? Mas só que o João Batista não era disso, é uma autoridade. Ela se julgava nu, na cocheira lá junto com o João Batista, e o João Batista saía fora. E ela viu que tudo meio que ela não conseguia mesmo. Aí ela foi, pegou o marido dela, o nome dessa mulher era Josefa. E ela tinha uma filha muito bonita por nome Salomé. Essa Josefa tinha uma filha muito bonita por nome Salomé. Esse rei Herônio era muito doido por essa menina, que ela era muito bonita, era uma princesa. Esse rei Herônio era louco por ela. E esse João Batista morava lá, trabalhava lá para o rei Herônio, lá no renato do rei Herônio. E essa mulher começou, viu que o João Batista não quis nada, saiu fora. Ela pegou o marido dela, essa Josefa pegou o marido dela e veio lá com o rei Herônio. Chegou lá, ela veio explicar para o rei Herônio. E esse João estava se insinuando para ela. E ela era uma rainha, não podia se cruzar, porque ela ficou mordida, porque ela não conseguiu nada com o João Batista. Ela inventou tudo isso e tudo. Aí o rei Herônimo também não ligou para isso, nem o marido dela. Só o João Batista disse, não ligue para que essa mulher está falando. Viu? Aí o rei Herônimo não ligou para isso, nem o marido dela. Aí ela foi embora muito brava. Aí ela disse, tá. Aí foi quando tive uma festão lá na casa do rei, lá no palácio do rei Herônio, lá no rei Herônio. Aí o rei Herônio era doido por isso. Aí a Josefa, que era mãe da Salomé, disse, agora eu vou pegar o João Batista, vou acabar com ele. Acertaram. A Josefa, que era mãe, com a Salomé, disse, olha, tu vai dançar para o rei Herônio a noite toda, mas se ele fizer um pedido que eu vou mandar tu fazer. Aí ela foi para lá. Quando chegou lá, o rei Herônio já estava muito cheio de... Né? Aí ela chegou lá e disse, seu rei, eu vou dançar para você a noite toda, mas você vai fazer um pedido para mim. O rei já estava cheio
faça quanto você quiser. Aí ela voltou lá com a mãe dela. Aí a mãe dela disse, não, só vai fazer um pedido. Ela disse para a mãe dela, o rei disse para me fazer quantos pedidos eu quiser. Ela disse, não, tu só vai fazer um. Tu vai dançar 5 músicas para ele, quando terminar essas 5 músicas, tu vai fazer o pedido. Aí ela foi. Quando ela chegou, viu? Aí foi fazer. Chegou lá, começou, senhor rei Herônimo, eu vou dançar a noite toda para você, mas se o meu pedido ainda estiver de pé. Aí disse, o rei Herônimo disse, está de pé. Faça quanto você quiser. Não, é só um que eu quero. Diga qual é o seu pedido. Eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. Aí o rei Herônimo ficou, né? Ficou ali sem a opção, mas ele já tinha dado a palavra naquela época de rei não voltava atrás, aí chamou dos carrascos lá e pega o João Batista lá, corta o pescoço dele e traz a cabeça dele numa bandeja para mim. Aí foi feito isso. Aí trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja e aí a filha pegou, a Salomé pegou a cabeça e levou para a mãe dela. Aí a mãe dela saiu com a cabeça na bandeja do João Batista e o João Batista, ela disse para a cabeça, tu não foste minha, tu não seria mais de ninguém. Aí ela pegou a cabeça do João Batista e jogou fora. E o João Batista subiu e o poder divino ficou aqui no planeta Terra sem que ninguém soubesse o que significava o poder divino. Aí João Batista passou 30 anos. Aí João Batista subiu quando Jesus desceu. Quando Jesus desceu, dia 14 de fevereiro, a contagem estava em 112 anos. Aí Jesus desceu. Jesus desceu para trazer a luz divina e divulgar aquilo que as duas autoridades não puderam divulgar, que era a luz divina e o poder divino. Quando Jesus desceu, dia 14 de fevereiro, a contagem estava em 112. Jesus passou 33 anos aqui no planeta Terra. 3 anos foi para completar os 3 anos de Elias. Elias não pôde completar os 30 anos. Mas Jesus completou os 3 anos para ele. Jesus vinha para preparar o ser humano aqui na terra, que as almas, Jesus vinha para tudo, que Jesus veio para trabalhar. Aí ninguém acreditava, ninguém coisa quando Jesus foi traído desde a primeira mensagem. Viu? Essa mensagem foi traída que Jesus vinha para ser rei dos reis. Não. Jesus não foi isso. Quem falou essa pura mensagem foi o cara que comandava a mensagem para o rei. O nome desse cara era Jesus, era Nazareno. Então, como a mensagem tinha vindo, ele mandou a mensagem para o rei já trocaram. Olha, Jesus de Nazaré vem descer aqui no planeta Terra para ser rei dos reis. Ele vem no ventre de uma mulher, na aldeia José. Mandaram tudo para o rei. Aí quando o rei Herônimo soube da mensagem, aí o rei Herônimo ficou doido, porque rei nenhum queria perder sua coroa. Não, para vencer o rei dos reis sou eu. Aí o rei Herônimo disse. Aí foi quando ele disse. Aí o rei Herônimo mandou matar todas as mulheres que tivessem grávidas lá na aldeia José. Nesse momento a estrela do Oriente desceu imediatamente e chamou José, pega a tua mulher e fuja daqui imediatamente, viu? Aí José pegou uma bestazinha que estava lá, uma éguazinha, e saiu, botou a Maria em cima e foi embora. Quando foi no outro dia, aí o rei mandou